A destruição da barragem de Kakhovka e as inundações subsequentes na região de Kherson, no sul da Ucrânia, restringem as opções de Kiev no campo de batalha, à medida que pressiona para retomar os territórios ocupados pela Rússia durante sua invasão de 16 meses. Apesar de atrapalhar os planos estratégicos de ambos os lados, acredita-se que o desastre da barragem seja mais benéfico para a Rússia do que para as forças ucranianas, pois eles lançam sua tão esperada contraofensiva e quem defende sempre terá vantagens consideráveis de quem ataca. Moscou e Kiev continuam a negociar a culpa pelo colapso da barragem de 6 de junho, que inundou faixas de terra rio abaixo e provocou uma grande crise humanitária e ambiental. O jornal The New York Times reportou evidências que sugerem que as forças russas que controlavam a barragem desde fevereiro de 2022 provocaram uma explosão dentro da estrutura, especialmente na casa de máquinas que facilitou a implosão. A inundação abordou aproximadamente 600 km² de terra em seu pico, tornando mais difícil para Moscou e Kiev transportar grandes unidades militares através do rio Dnipro, na região contestada de Kherson, ou da Crimeia ocupada pelos russos para os campos de batalha. Conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak disse que o comando ucraniano teve que fazer ajustes em seus planos de contraofensiva devido à destruição da barragem, mas observou que o incidente apenas aumentaria o desejo de libertar os territórios ocupados. É verdade que a contraofensiva segue com restrições e isso foi concordado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano reconheceu que o progresso no campo de batalha tem sido mais lento do que o desejado. Para Zelensky, algumas pessoas acreditam que esse é um filme de Hollywood e esperam resultados agora. Não é bem assim. O que está em jogo é a vida das pessoas nesse cenário. A Ucrânia diz que sua contraofensiva recuperou 8 assentamentos, até o momento, na região sul de Zaporizhia e Donetsk, a leste. Zelensky disse ainda que o avanço militar não estava indo facilmente porque 200 mil km² do território ucraniano foram minados pelas forças russas. Como salientou Podolyak, a barragem prejudicou também o movimento em terra das tropas ucranianas e as operações se limitaram em operações aéreas de média distância. Das áreas atingidas pela enchente em Kherson, há apenas 60 quilômetros até a Crimeia, e para as operações aéreas ucranianas em qualquer área da península, seria necessário ao menos 260 quilômetros de engajamento de fogo. Atualmente restrito aos mísseis britânicos Storm Shadow entregues nas mãos ucranianas, que operam abaixo de 250 quilômetros. Acima disso, somente mísseis de alto desempenho americano do tipo ATACMS, o que no momento é inviável. Antes do colapso da barragem, especialistas militares apontaram Kherson e Zaporizhia, duas regiões ucranianas parcialmente ocupadas pelos militares da Rússia, como um dos pontos de partida mais prováveis para a contraofensiva da Ucrânia. Recapturar territórios nessas regiões permitiria à Ucrânia avançar ainda mais em direção à península da Crimeia, anexada ao Kremlin. Mas após o colapso da barragem, as tropas ucranianas não podem mais atravessar o rio Dnipro para iniciar uma ofensiva militar na região de Kherson. Kiev também não pode usar a ameaça de um desembarque na margem esquerda do Dnipro, ocupada pela Rússia, na região de Kherson, para desviar a atenção russa do foco das operações militares em Zaporizhia. É sabido que o plano de contraofensiva ucraniano foi alterado após a barragem se romper. No entanto, Kiev segue usando parte de sua estratégia com ataques estendidos contra infraestruturas críticas usadas pela Rússia para mobilizar tropas. Se gosta do nosso conteúdo e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixem de se inscrever no canal. E, se possível, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal@militarov@gmail.com. Apesar disso, os especialistas acreditam que é improvável que o rompimento da barragem mude significativamente os planos de contraofensiva da Ucrânia em Zaporizhia. O que aconteceu foram ajustes. Em 22 de junho, por exemplo, o míssil de longo alcance ar-terra britânico Storm Shadow atacou com sucesso a ponte de Chonga, que conecta Kherson à Crimeia ocupada, o troféu e a espinha dorsal de Putin. Esse ataque certamente reflete a posição ucraniana sobre sua contraofensiva. Ou seja, as ações vão continuar, mas com restrições às observadas por Zelensky no que tange à mobilização de tropas e romper obstáculos criados pelos russos, tanto por trincheiras, dentes de dragões
e propriamente aos estragos causados pelo rompimento da barragem. É mais conveniente para as forças armadas ucranianas atacar nas regiões do sul do país, pois é possível mover tropas para esta parte da frente com bastante rapidez e garantir seu abastecimento consistente. Enquanto isso, para a Rússia, as regiões do sul de Kherson e Zaporizhia são as zonas de combate mais remotas. E ao contrário do Donbas, há menos cidades nessas regiões que a Rússia poderia usar como fortalezas. A redistribuição provavelmente reflete a percepção da Rússia de que um grande ataque ucraniano através do Dnipro agora é menos provável após o colapso da barragem e as inundações resultantes. O solo ainda se encontra úmido e o peso dos equipamentos seria fatal na estabilidade da superfície. Mesmo se atravessar o rio fosse plausível, as tropas ucranianas teriam encontrado uma margem esquerda fortemente minada, 3 linhas de defesa e numerosos ataques da artilharia russa localizados em Kherson. O Ministério da Defesa da Rússia construiu 3 linhas de defesa, mas eles não têm tropas suficientes para ocupá-la proporcionalmente ao longo de toda a linha de defesa sul. E também parte dessas forças pode ser usada para cobrir a direção de Mariupol, localizada no Oblast de Donetsk, que se encontra em conflito tempestuoso entre as partes. O tempo está passando, a contraofensiva segue progressivamente pelas regiões sul, e o rompimento da barragem não impedirá as ofensivas pelo sul, não se os trajetos principais secarem adequadamente e a Ucrânia manter seus ataques cruciais com mísseis ar-terra de longo alcance nas infraestruturas vitais e mobilização da Rússia em Kherson e Crimeia, mas isso poderá provocar a fúria de Moscou, que segue lutando contra o avanço de Wagner dentro de seu próprio território para destituir os militares e políticos. Quem acompanha o canal já conhece o nosso grupo no Telegram, mas se ainda não é membro, basta se inscrever com o link na descrição desse vídeo.